Bem, boa noite a todos presentes e boa noite aos amigos que sempre nos acompanham através do nosso canal do YouTube, de Jean Medeiros. Como sempre tenho pedido, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar na divulgação das nossas atividades aqui no Chico Xavier. O tema que nós escolhemos para esta noite é fenômenos espirituais. Podíamos dizer ou chamá-los de fenômenos também paranormais. Porque há uma contracultura acerca da doutrina espírita, quando muitos pensam que ela é uma doutrina ou uma religião, como até muitos também consideram, que tem essa proeza de estar sempre em momento de manifestação de espíritos. É uma doutrina fantasmática, uma coisa assim do imponderável, quando as pessoas muitas vezes não entendem que o que os espíritos fizeram no tratado que houve com Allan Kardec na condição do codificador foi apenas tentar estreitar essa distância que existe entre esses mundos. Tanto o mundo que nós vivemos, o mundo que é habitado por todos os demais espíritos que fazem parte dessa grande família espiritual comandada por Deus. Veja que há uma definição muito lógica acerca da escala dos espíritos. É uma escala ascensional, quando nós aqui na Terra, por incrível que pareça, e tudo indica que dentro do sistema solar é o único planeta que tem seres humanos, ou seja, espíritos encarnados. Porque até hoje, pelo que se pesquisou e pelo que se disse, se trata de uma grande verdade. Não encontraram em nenhum desses planetas qualquer ideia de que houvesse seres humanos. Por isso que a Terra é um mundo de provas e um mundo de expiações e de reparações. Por sermos espíritos, na sua grande maioria, imperfeitos, ainda vivemos a ignorância do processo, do crescimento que ainda não chegou até nós. Consequentemente, nós estamos aqui nessa escola bendita, que é este planeta, com o objetivo de alcançarmos, através do conhecimento, a nossa evolução espiritual como um todo. E é importante a gente ter essa ideia. Quando o pensador diz que todos nós estamos condenados a uma única realidade, que é um encontro indefinitivo com Deus como Criador e nós como criatura. Mas para que tal proeza seja realizada em nossas vidas, temos ainda um longo caminho a percorrer dentro dessa escala de passagem de níveis, quando nós, como eu disse, na condição de um espírito imperfeito, ainda temos que chegar à condição de um espírito bom, até a perfeição, que significa o estado mais evoluído de um ser espiritual. No caso, nós só tivemos um aqui na Terra, que foi o Mestre Jesus. E isso é, para nós, uma grande motivação. Sabemos que um dia vamos chegar lá. Agora, não sabemos quanto tempo isso vai ser para nós, como provas e reparações em termos de existência. Vamos ter que passar ainda por muitas provas, por muitos obstáculos, superações, coisas que são naturais para um processo de crescimento. E aí a gente vai entender por que esses grandes avatares, esses espíritos missionários, eles tiveram uma vida muito difícil. Não foi fácil para nenhum deles sua trajetória de vida. O próprio Jesus é uma prova evidente do que é a realidade humana, do que esse mundo é capaz, quando ele nos deu tudo, principalmente aquilo que é mais importante e aquilo que ele mais pregou, que foi o amor. Mas nós não respondemos com a mesma intensidade aquilo que ele nos deu. E aí a humanidade ainda hoje paga esse preço de ter colocado numa cruz, de uma forma tão desumana,
e tão injusta. Mas por ele ser um espírito perfeito, não tendo mais nenhuma necessidade de usar o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher, porque para ele todos são iguais, ele não levou de nenhum de nós uma mágoa ou qualquer coisa nesse sentido, sabendo ele das nossas limitações e da nossa ignorância, ou seja, nós somos crianças dentro de um processo de uma necessidade de um pensamento mais adulto. A imaturidade humana ainda é alarmante em termos de progresso. E o Espiritismo, segundo o próprio Allan Kardec, estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Veja que ele aqui faz uma colocação bem interessante. A origem, de onde viemos, por que estamos aqui, por que nós passamos, como eu disse, por situações tão difíceis, por que o sofrimento, por que a dor, tudo isso é parte integrante da nossa natureza. E qual é o nosso destino? Para onde vamos? Ora, se o projeto dessa grande obra é o encontro de você para consigo mesmo, e é nesse encontro que você vai encontrar Deus, porque o Deus que eu tenho, o Deus que você tem é aquele que está em mim. Deus, ele se manifesta dentro de nós. Essa força imanente e emanente que nos move. Todas as vezes que você observar a manifestação plena de Deus em você, você está agindo de acordo com suas leis, tanto a lei natural como a lei moral. Para tanto, ele, na necessidade de dar a cada um o que é de cada um, ele colocou essas leis na nossa consciência. E, consequentemente, ela vai nos mostrar aonde estamos errando e aonde estamos acertando. Porque quando a gente fala em ação e reação, a gente tem que entender que a ação, muitas vezes, ela é imediata, mas a reação é tardia. Quantas vezes a gente precisa aprender isso? Por que eu estou sofrendo hoje, se nada fiz para merecer esse sofrimento? Que você não está lembrado, mas que você fez. Porque a lei de Deus é justa. Então, nessa tríade, origem, natureza e destino, é o que traça a vida de todos nós. E também, o verdadeiro espírita é aquele que tudo faz por amor a Deus e se esforça para não contrariar as suas leis. É a definição mais verdadeira do ser espiritual. Portanto, nós não somos religiosos. Nós não temos uma religião. Essa doutrina, ela nos mostra exatamente isso. Em nenhum momento na sua obra, Allan Kardec nos colocou como religiosos. Por quê? Porque o Espiritismo é uma ciência, claro, diferente da ciência que nós entendemos como humanos, e isso nós vamos ver. Mas é uma ciência do próprio mundo espiritual, onde tudo tem sua maneira de ser e um motivo para existir, nada é por acaso. Nada, nem a vida, como a gente muitas vezes pensa. Quando muitos chegam até a duvidar dessa necessidade que nós temos de mergulhar dentro de nós, como disse, e buscar na essência aquilo que verdadeiramente nós somos e o que propomos para nós. O que eu quero para a minha vida? Sabemos que vivemos num mundo onde há uma predominância alarmante do poder material. Tudo é matéria, tudo é ter. Eu tenho que ter, e esquece-se o ser. E nós hoje vamos ver um pouco do que significa esse ser, essa essência. Então, todo espírita, ele segue os ensinamentos do Espírito que Deus nos ofereceu para ser o nosso guia e o nosso modelo, que é Jesus. É outra coisa interessante. Existem pessoas que criticam e condenam o Espiritismo e dizem que nós não acreditamos em Deus e muito menos em Jesus. Deus, como o próprio Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos, ficou sabendo que é uma inteligência suprema, uma causa primária, a origem de todas as coisas. Mas essa inteligência, ela é movida por um sentimento que é a verdadeira essência de Deus, que é o amor. Porque você pode usar a inteligência tanto para o bem como para o mal. Só que a inteligência suprema é o amor supremo.
Então Deus criou tudo isso com amor. E ninguém mais do que o espírita ama o próximo como a si mesmo, que é outro mandamento de Jesus. Então nós somos fraternos. Para se ter uma ideia, segundo pesquisa feita, são as instituições espíritas que mais fazem caridade no Brasil. Os maiores movimentos de ajuda, de apoio, de caridade são feitos por casas espíritas. Só que muitos não querem entender, não querem aceitar, porque nós não fazemos parte de uma corrente, de uma massificação. As religiões, elas têm uma preocupação muito grande em arregimentar fiéis, pessoas que muitas vezes estão presas à sua doutrina, à sua regra, os seus ensinamentos, que eu não sou contra, está tudo certo, mas nós não lidamos com isso. O Espiritismo abre um espaço enorme para contestações. Você pode, no meio dessa palestra, se levantar e dizer que não concorda, e você tem todo o direito, desde que você não me agrida, mas na essência e no direito que você tem, você pode argumentar, e nós entendemos e até agradecemos. Nós não queremos fanáticos, seguidores, não. Por isso que as casas espíritas, elas não têm o público que tem determinadas religiões. Eles botam 4.000, 5.000 pessoas. E ali eles fazem todo um trabalho que tem seu valor? Tem, claro que tem. Cada um faz da forma que faz, porque eu, como espírita, eu não me acho no direito, seguindo a doutrina, de condenar ou criticar qualquer que seja a religião. Por isso que as pessoas que vêm nos procurar aqui, e eu pergunto, você tem alguma religião? Tenho. Se essa religião lhe comprar, se lhe faz bem, continue na sua religião. Eu não quero regimentar fiéis aqui na nossa casa. Acho que a gente tem que ter uma casa aberta para todos os pensamentos e todas as ideias. E assim, nós podemos dizer que o que nós fazemos aqui é amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o propósito maior da nossa instituição. O Espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. A ciência sem o Espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos, como nós vamos comentar. Só com as leis da matéria. Porque nós vamos também ver que a matéria não existe. Nós fizemos um curso aqui de física quântica e verificamos tudo isso que nós aqui vamos ter oportunidade de comentar. E o Espiritismo sem a ciência, lhe faltaria apoio e controle. Não teríamos como explicar tantas coisas que são explicadas e que não é fácil você trabalhar com coisas imponderáveis. Porque a gente tem um hábito de só valorizar e aceitar aquilo que a gente conceitua como algo que seja palpável, que a gente possa ver, medir, quando a ciência ela já modificou radicalmente esse pensamento. O Isaac Newton, ele encerrou todo o seu trabalho da física quando entrou a física quântica. Uma física, como eu disse, do imponderável, do fantasmático, como a gente também comenta. Para iniciar a nossa palestra, cujo tema é fenômenos espirituais ou paranormais, não podemos esquecer a questão 76 do Livro dos Espíritos. E vejam o que é que ela nos ensina. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Olha que conceituação importante. Os espíritos são seres inteligentes da criação. O que é um ser inteligente? É aquele que é capaz de criar sua própria realidade. Então nós, como seres inteligentes, construímos a nossa própria realidade, a nossa própria vida. Precisamos um do outro? Claro que nós precisamos. Ninguém vive só, num projeto que é coletivo. Por isso que a evolução do planeta Terra é tão lento, porque ele não atende a um só. Para evoluirmos, temos que evoluir em grupo. Não adianta você estar bem quando seu irmão está mal. Veja que hoje nós temos uma disparidade muito grande nesse nosso planeta. Enquanto
em um lado nós temos o excesso, no outro nós temos a falta. Basta a gente ver a questão alimentar, que é também um fato que a gente precisa aqui comentar. Como é que no século XXI, já depois de tanto tempo, quantas experiências vividas, quantas coisas foram descobertas, o homem já foi à Lua, o homem já está indo a outros planetas, nós temos a rede social com essa internet de uma rapidez fenomenal, tantas coisas que nos surpreendem, mas ainda existem pessoas nesse mundo morrendo de fome. Comida é uma coisa elementar para a manutenção do corpo físico. E isso a gente precisa ver. Quando a gente para observar, a gente tem que refletir sobre esse fator. Então, segundo Josué de Castro, a fome é uma demonstração biológica da falta social. É uma coisa que está inserida na outra. Então, os espíritos são seres inteligentes da criação. E ele continua dizendo, povoam o universo fora do mundo material. Então, nós não estamos sós. Impossível pensar de forma racional que nós estamos só dentro de um sistema, de uma complexidade, de um tamanho que é o sistema que nós sabemos, o universo em que vivemos. Bilhões e trilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões e trilhões de sóis, estrelas, planetas, e só a Terra ser o único lugar habitado. Então Deus está sendo muito incompetente. Se Ele construiu tudo isso para só valorizar um planeta que está no quintal de uma galáxia que é a Via Láctea, então Deus está totalmente fora do contexto da sua própria grandeza. Então, nós podemos entender que esse ensinamento alarga o horizonte da nossa mente, que é imaterial. A mente nossa, ela é totalmente imaterial, isso nós vamos ver. Porque a gente tem que fazer aqui uma distinção, e vamos fazer, entre mente e cérebro. A ciência da atualidade, os cientistas, alguns deles consideram como a mente uma consequência, um substrato do cérebro. Não é verdade. A mente é muito mais poderosa do que o cérebro. O cérebro é a caixa de ressonância da mente. O cérebro é uma estrutura de 1,5 kg formada por neurônios e neurotransmissores, e ali ocorrem as sinapses, né? E, consequentemente, todo um processo químico e eletroquímico que faz com que a mente possa mandar para nós as informações que são necessárias. Então, nós somos seres pensantes, e o pensamento é uma força dinâmica da mente. É importante lembrar que o cérebro, que é material, como eu disse, se desfaz na lei natural da morte que o aguarda. Então, na hora que a gente morre, o cérebro, ele para com todas as suas funções. O que é que sobra? A mente. Em pouco tempo, nada mais resta da veste corporal. Porém, além do corpo físico, prossegue o espírito a sua trajetória evolutiva através dos tempos. Ou seja, no momento em que encerrarmos os olhos para essa experiência que nós aqui estamos vivendo, na decomposição do nosso corpo físico, pela falta da energia vital que também vamos ver, nós continuamos sendo as mesmas pessoas que somos fora do corpo. Somos agora um espírito desencarnado, podendo assim continuar uma história de vida que não parou e não vai parar. Portanto, o que vamos falar trata-se de uma ciência mais aprimorada e ainda pouco compreendida, que nos mostra a nossa verdadeira essência e a que fomos destinados. Ou seja, somos espíritos imortais. Isso a gente não pode jamais querer não querer entender. A ciência atual, através de Einstein, todos nós conhecemos, o grande físico, prêmio Nobel da física e o maior de todos, que foi Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, tanto absoluta como relativa. Temos Max Planck, Niels Bohr
E esses já mostraram a todos nós, com suas experiências, que a matéria não existe. Essa cadeira que você está sentada, ela não existe como realidade. Ela é apenas um padrão de frequência de vibrações em forma de ondas, nos dando a certeza de que tudo está em tudo. Então, o que nós estamos aqui vivendo é um adensamento da matéria, ou seja, a matéria ela se movimenta por ondas e frequências. Então, quando ela está no seu estado luminoso, ou no seu estado mais etéreo, ela não é vista, não pode ser tocada. Quando a gente concentra ela vai formando a matéria densa, e essa matéria que a gente com ela vive. Então a gente não sabe onde começa uma nem termina outra. Matéria e energia são a mesma realidade em frequências diferentes. Isso a gente tem dificuldade de entender, mas basta você observar que tudo nesse mundo que a gente vive é energia e energia em movimento. A todo pensamento corresponde uma imagem mental que, uma vez emitida, volta a nós mesmos. Tudo que nós pensamos, nós criamos uma imagem. Os nossos sonhos, mesmo sendo imaginários, eles têm uma concretude. Se você sonhou num lugar, você tem uma ideia de lugar, você tem pessoas, você tem uma casa, você tem tudo isso. A mente ela tem que materializar o seu pensamento. Somos o que pensamos. Isso é interessante a gente aqui destacar. Eu sou o que eu penso. Eu não sou o que você diz, o que você acha. Eu sou o que eu penso. Por isso que muitas vezes a gente deve levar em consideração que céu e inferno é um estado de pensamento. Quando eu estou bem, eu estou no céu. Quando eu estou mal, eu estou no inferno. E isso acontece muito em nossa vida. Ora, estamos maravilhosamente bem, felizes, com ideias proativas. De repente surge um fato, uma coisa inesperada, a gente muda radicalmente o pensamento. Ao ponto de alguém dizer, fulana, você estava tão feliz, mas por que você está tão triste? Porque a mente tem essa prodigiosidade de mudar a frequência no momento em que ela achar que deve. Então, o poder do pensamento é de tal ordem que sua velocidade supera a luz. Os pensamentos são ultraluminais. Já temos uma ideia do que seja a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, ou seja, se você colocar uma lâmpada na Lua e o interruptor aqui na Terra ligada por um fio, na hora que você acionar o interruptor, ela acende automaticamente. Veja que distância ela percorre através da velocidade que possui. Mas a mente é milhões de vezes mais rápida do que a velocidade, como ele aqui, da luz. O nosso pensamento, por sua vez, expressa a nossa consciência. E tudo que cultivamos como preferências, tendências, aptidões e em decorrência. A leitura que fazemos da vida, o sentido de que damos aquilo que damos conforme o nosso livre-arbítrio. Então, tudo isso é prodígio da própria mente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande e ser muito diligente com o nosso pensamento. Tem pessoas que se retroalimentam de pensamentos negativos. São pessoas negativas por natureza. Consequentemente, essas pessoas elas paralisam o processo do crescimento. Porque você tem que criar possibilidades positivas para viver uma realidade positiva, como nós também vamos ter a oportunidade de ver. Por mais que não queiramos acreditar, um novo tempo está se descortinando para entrarmos na era do Espírito. Pode ter certeza que em breve tempo nós vamos ter isso de forma muito mais intensa, a era do Espírito. Não sei se vocês já observaram que muito do que acontece no nosso dia a dia tem sempre uma câmera para filmar. Você veja os noticiários de crime e determinados fatos que acontecem na sociedade, aparece sempre uma câmera e registra aquele fato. Isso já é uma aproximação com o mundo virtual. E o mundo virtual é o mundo dos espíritos, porque eles não são outra coisa senão uma extensão, como eu disse, do nosso mundo. Mas eles estão inteiramente ligados a nós.
Nós não estamos sozinhos aqui. Nesse exato momento, podem ter certeza absoluta, centenas e centenas de espíritos estão aqui nessa sala, participando desse evento. Eu não estou dizendo isso porque eu acho, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque eles estão em todos os lugares. E principalmente os espíritos sofredores, os espíritos que estão em débito com sua conduta, eles estão precisando muito de ajuda. E quando o espírito ele comete um delito ou um erro num determinado lugar, é nesse lugar que ele vai ter que reaver ou se restabelecer daquilo que ele fez. Então, se nós cometemos erros aqui na Terra, só aqui na Terra que nós vamos consertar esses erros. É o encontro da realidade. Então, por mais que queiramos um novo tempo, onde haverá um horizonte infinito de possibilidades, além da matéria, seguindo para a realidade feliz da imortalidade. Então, a morte não é o fim, nem é uma coisa tão triste como a gente tanto imagina. A morte é apenas uma viagem, uma transferência de lugar. Eu sempre faço a seguinte comparação. Se você tem uma viagem marcada, programada, é claro que você vai ter uma ideia muito boa do lugar para onde você vai. Se eu for para um país distante, eu quero saber o idioma, o clima, os hábitos, com quem eu vou estar. Infelizmente a morte não nos dá essa possibilidade, mas que nós vamos sim. E o que é importante frisar e nos deixar mais alegre é que quando daqui nós partirmos, não iremos partir sozinhos. Existem espíritos que trabalham com essa missão de nos levar para o plano espiritual. Mesmo que ele tenha desencarnado por um momento doloroso, por um momento até de conflito, mas mesmo assim ele tem toda ajuda, porque, gente, eu sempre tenho dito, se uma pessoa caída na rua, nesse mundo em que nós vivemos, vai aparecer sempre alguém que vai socorrer, vai telefonar, como no caso nosso, para o SAMU vem, leva para o hospital, tudo isso é feito naturalmente nesse mundo. Imagine no mundo espiritual, onde tudo tem um poder muito maior e mais possibilidades para que isso seja feito. Então pode ter certeza que quando daqui você sair, você não vai ficar desamparado, nem ficará, como muitos pensam, num inferno interminável de sofrimento e de dor. O umbral é um spa. O umbral é um lugar de passagem, como o próprio nome está dizendo. Ele vai passar por ali para fazer uma avaliação do quadro dele como um ser que desencarnou, mas que teve uma vida durante certo tempo encarnado aqui. E aí ele vai fazer um encontro de realidade e, consequentemente, ele vai receber todo o auxílio para, numa nova proposta, voltar e dar continuidade a uma vida que não terminou. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Isso a gente já comentou. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio, meditação ou no transe. E nós vamos ver o que é o transe, que é a base desse nosso tema, que será mostrado esta noite. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso e da ascensão como criatura. Sempre tem uma voz que fala dentro de nós, ou para nos condenar, ou para nos motivar, ou para nos mostrar algo que a gente ainda não percebeu. E essa voz é a nossa própria consciência, que nos ajuda a manter aquilo que a gente precisa, que é uma vida que precisa ser vivida. Enfim, como vimos, tudo é reflexo do germe divino que existe dentro de nós. E quem é esse germe divino? É Deus. Então Deus está dentro de nós. E diante de tantas dúvidas e tantas incertezas, eu vou trazer aqui, que foi nos mostrado no nosso curso de Física Quântica e Espiritualidade, o que é essa realidade que nós estamos agora vivendo, nesse exato momento. Então, se você acha
está nessa cadeira aí sentado, como eu também, parado, pode ter certeza que não é verdade. Nós estamos em dois movimentos, tanto de rotação como de translação. E nós sabemos, a uma velocidade de 109 mil quilômetros por hora. Nesse exato momento, nós estamos nos movimentando a 109 mil quilômetros por hora. E tudo isso acontece com 2 bilhões de neutrinos, que é uma substância subatômica, atravessando o nosso corpo. Isso acontece por cada segundo. Se esses neutrinos atravessam o nosso corpo, significa que o nosso corpo não é tão sólido como a gente imagina. Veja aqui duas coisas interessantes. Veja como é diferente a realidade que você percebe da realidade como ela verdadeiramente é. Essa é a nossa vida. Então nós estamos agora viajando. Porque a galáxia ela se move no espaço, no universo, a uma velocidade de 109, como eu disse, mil quilômetros por hora. Tem mais, atualmente sabe-se que o universo físico ele é constituído por 75% de uma energia invisível, que a gente não tem a menor ideia do que seja essa energia, que eles chamaram, os astrofísicos chamaram de energia escura. 75% a gente não sabe que energia é essa. E é ela que move quase tudo que faz parte da nossa vida. Sabe-se também que o universo é constituído por 20% de uma matéria que ele chamou de matéria escura, que também a gente não tem ideia nenhuma do que seja essa matéria. 75 mais 20, 95. Sobra 5%. Desses 5%, 4% é de uma matéria chamada plasma, que não está na estrutura atômica molecular como nós conhecemos. Então, o que a gente pode dizer? Que a gente só entende da vida, do que a gente é, de 1%. Veja o limite ou o tamanho da ignorância que é a nossa vida. E tantos que se arvoram do direito, da vontade de dizer que entende alguma coisa. Como nós somos ignorantes dentro desse projeto chamado vida humana aqui na Terra. Então, tudo isso, cada vez mais a gente precisa ter um cuidado para não entrar, como entram tanto nos pensamentos, muitas vezes fora do contexto, sem uma comprovação, sem uma observação. Que tudo está no olho do observador, também vimos na física quântica. Não acontece nada se não existir alguém observando. Nesse exato momento, tudo acontece no entorno de nós, mas a nossa realidade ela se limita apenas àquilo que a gente percebe. Vamos dar um exemplo. Nesse exato momento, dezenas, centenas de pessoas estão morrendo no nosso planeta, mas a gente não tem a menor ideia do que esteja acontecendo, porque essas pessoas elas não estão diretamente ligadas a nós. E tudo isso faz parte desse mundo. Agora, o que mais importa é que a doutrina espírita ela se estruturou toda dentro desse contexto. Allan Kardec, ele não era um místico, não era um padre, um pastor, não era um missionário. Allan Kardec era um professor de ciência, um homem que tinha um conhecimento muito grande acerca de ciência. E os espíritos escolheram exatamente ele para ser o codificador. No lançamento do Livro dos Espíritos, 1018 perguntas com 1018 respostas, nos dando todo o sentido e a orientação do que é a vida, tanto no nosso plano como no plano espiritual. Por isso que o livro não é dele nem é nosso, o livro é dos Espíritos. E eles se serviram de uma faculdade que nós aqui vamos ver, chamada mediunidade. O que é mediunidade? É a capacidade que você tem de interagir com outro plano, com outra dimensão. Ou seja, é a capacidade que você tem de interagir com um espírito desencarnado. Então, o médium ele é um intérprete de um espírito que está numa outra dimensão, só isso. Como Chico foi
460 ou 470 livros que ele psicografou, não recebeu nada desses livros, dizendo ele que os livros não eram dele, eram dos espíritos. Para se ter ideia, se Chico tivesse colocado no bolso o dinheiro só do nosso lar, ele seria um homem bilionário. Mas ele fez isso o quê? Uma doação para todas as instituições que se serviram, ainda hoje servem-se desses livros. Então, em 1795, Franz Anton Mesmer, um médico, admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através do fluido universalmente conhecido, que é o fluido cósmico universal, que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas à do ímã. Esse fluido sob controle poderia ser usado com finalidade terapêutica, que por ele foi nominado de magnetismo animal. Isso é muito importante. O que foi que Mesmer observou? Que naquela época, na antiga Grécia, naquela época não, bem antes, na antiga Grécia, eles encontraram um minério numa ilha chamada Magnésia. Esse minério ele tinha a capacidade de atrair, ninguém sabe de onde veio essa força, outros minérios, que a gente conhece tanto, que é o ímã. E Mesmer pensou, se o ímã ou um elemento químico tem a capacidade de atrair, por que é que o corpo humano também não tem? E aí ele introduziu essa ideia, transmitindo isso para o magnetismo animal, ou seja, eu posso doar e receber energia de outra pessoa da mesma maneira que o ímã faz, que são duas forças que atuam dentro do campo eletromagnético ou do campo magnético, que é o de atração e repulsão. Veja, quando ele colocava os ímãs com os polos iguais, eles se repeliam. Quando os polos eram opostos, eles se atraíam. Isso acontece na nossa vida. Nós trabalhamos mais tarde, quando terminarmos, nós vamos aplicar os passes magnéticos. É exatamente isso que foi defendido por um médico e depois abraçado por Allan Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos. Ele se serviu muito dessa ideia. Então nós emitimos e recebemos energia continuamente. Quantas vezes a gente está diante de uma pessoa que a gente não conhece e a gente sente uma energia diferente? Por que eu não vou com essa pessoa? Por que essa pessoa não me corresponde? Por que ela está tão... Tudo isso é energia, gente. Porque, como nós vimos, nós só conhecemos em termos de energia e matéria desse nosso universo apenas 1%. E como é que eu posso criticar uma coisa que eu não tenho pleno conhecimento dela? E, consequentemente, ele se baseou nisso. Então, o passe magnético é o quê? Uma transfusão de energia. E essas energias, elas são curadoras, elas são curativas. Quantas pessoas são curadas através do tratamento espiritual, magneticamente falando? Isso não é magia, nem é misticismo. Isso é realidade, isso é científico. Porque, como nós vimos, existe uma substância chamada fluido cósmico universal, que é essa substância que compõe todo o universo, é um fluido, e é ele que está inserido na nossa vida. Então, nada no universo está parado, como nós vimos. Tudo vibra e toda vibração cria ondas e elas se propagam por todo o espaço. Isso está muito ligado a nós. Veja que tem mais ondas sonoras. Essas ondas sonoras são o quê? A propagação do som. Eu estou falando com vocês porque o som está sendo propagado, ou está se manifestando no espaço. E ele tem seus limites, que são as barreiras materiais que não deixam com que ele possa ultrapassar. Mas nós temos as ondas luminosas, que são a propagação da luz. Então as luzes que estão aqui acesas, elas estão se espalhando por todo o espaço na forma de ondas. E veja que quando você observa isso como verdade, e o quanto é importante essas ondas, que vocês sabem que o raio laser é essa mesma luz que está nos iluminando aqui, só que ele é concentrado. Quando ele concentra a luz, ele tem o poder que tem o raio laser, muitas vezes, de passar por uma chapa de 10 centímetros de aço, muitas vezes ele consegue ultrapassar, é a força da luz. Mas a maior de toda a energia que existe é a energia mental. Então, tudo que nós possuímos
de realidade de vida é o pensamento através da emissão da nossa energia mental, que se propaga por todo o espaço como todas as demais ondas. Consequentemente, tudo isso fazendo parte de um único campo que ele chamou de campo unificado, que era o sonho de Albert Einstein, de construir uma equação que pudesse resolver o problema de todo o universo, que ele não conseguiu, que a teoria da relatividade ela é absoluta. Aliás, ela é relativa, absoluta dentro de um contexto mais limitado. Ele não tinha como, ninguém tem como imaginar o que seja todo esse universo, porque são leis que a gente ainda tem dificuldade de entender, porque nos falta conhecimento para isso. E aí vem a sintonia. E o que é sintonia? Ele diz aqui, é a ressonância psíquica entre dois seres que se nutrem de mesma natureza e de mesmo pensamento. Então eu estou em sintonia com você, consequentemente as ondas mentais, tanto sua como a minha, elas estão se entrelaçando, estão se conectando pela frequência que cada um emite. Por exemplo, se eu estou com um pensamento negativo, eu só vou atrair ondas negativas, porque essas ondas elas se aproximam por serem semelhantes. Porque existem dois tipos de onda na própria física, a onda construtiva e a onda destrutiva. A onda construtiva é aquela que se assemelha uma à outra. Quando você bota o dedo na água que forma aquelas ondas, você vai botando o dedo e ela vai se ampliando. São ondas que vão se somando a outras ondas. A onda destrutiva não, ela interrompe o processo. Por exemplo, se eu estou pensando no mal e você está pensando no bem, eu não vou poder interagir com você, porque essas ondas elas não vão ter uma mesma ressonância. É importante isso. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o pensamento, com a forma como a gente muitas vezes age. Eu tenho uma experiência muito própria. Eu passei por um problema numa certa agência bancária, eles cobraram uma taxa na minha conta, e essa taxa foi uma taxa absurda, ninguém podia explicar, não tinha como explicar, e eu várias vezes fui ao banco para resolver, e um gerente mandava para outro mandava para outro, e ninguém resolvia. Num determinado dia eu tomei a decisão de ir lá para resolver, de todo jeito. Eu estava muito irritado, estava muito chateado, pronto para ter um embate, e ali eu me sentei de frente do gerente. E ele estava atendendo as pessoas, não me dava a menor atenção, porque sabia que o meu problema não era do interesse dele. Mas nisso entra um rapaz com uma bolsinha debaixo do braço, desses rapazes que fazem serviço para escritório. E ele abriu a bolsinha, saiu tirando balas e dando a cada pessoa uma. Ele dava um, dava outro. E esse rapaz provocou uma manifestação de harmonia dentro do ambiente que me chamou a atenção. E exatamente na frente do birô, no birô do gerente que ia me atender, ele disse: soube que ontem foi seu aniversário, mas não esqueci de você. Um rapaz humilde. E trouxe uma balazinha com um adereçozinho, colocou em cima do birô. Ele modificou radicalmente o pensamento dele, e eu mais ainda o meu. De repente ele me chamou, e eu fui conversar com ele, tivemos uma conversa tão agradável e o problema foi resolvido. E eu fiquei no meu pensamento: quem foi que promoveu tudo isso? Aquele garoto que não tinha a menor importância, ou seja, ele moveu uma energia dentro do ambiente de tal forma que todos nós nos envolvemos. Isso acontece muito em casa. Em casa acontece isso. Ele vem muitas vezes preocupado, cheio de problemas do trabalho, encontra ela, dona de casa, também com seus problemas, aí um parece que se choca contra o outro, o filho paga o preço do desequilíbrio que ele não teve a menor culpa, e aí eles chamam de um egrégora, um lugar onde se concentra. Então é importante a gente dominar o pensamento, ter essa ordenação. Estar sempre tranquilo. Lógico que tem momentos que fogem da gente o controle, mas é preciso a gente retomar isso. Eu faço muito isso, eu uso isso continuamente. Quando vem um pensamento, eu digo: eu não quero conversar com você, eu não estou pronto para conversar com você, nesse sentido não. Eu converso com minha mente. Isso não é coisa de doido não, é coisa de gente que pensa. Então é bom a gente fazer isso como um exercício mental.
Então, como é que a sintonia ocorre? Quando o espírito, olha aqui que ele diz, age, pensa ou sente, emite ondas de vibrações magnéticas que se propagam no espaço através daquele fluido que nós começamos, fluido cósmico universal. Ou seja, aquele rapaz, ele lançou no ambiente ondas de pensamentos positivos, de fraterno, de amor. Então, sendo as ações, os pensamentos e os sentimentos de natureza idêntica, ele moveu uma energia e todos ali se integraram com essa energia em forma de sintonia, vibrando na mesma frequência, interligando os espíritos que se influenciaram reciprocamente. Agora você veja, isso tanto pode ser no sentido positivo, como pode ser no sentido negativo. A gente fala muito da obsessão. O que é obsessão? É um assédio. Toda aproximação interesseira é um assédio. Mesmo que seja de um pai para um filho, de uma mãe para um filho e assim por diante. Então o que acontece? O obsessor, ele só entra na sua mente porque você está obsediado. Porque a obsessão começa no obsediado. Isso Divaldo Franco dizia continuamente nas suas palestras. Não existe um processo obsessivo se não houver antes a própria obsessão. Ou seja, eu estou pronto e encontro alguém que faça valer que realmente eu estou pronto para pensar naquilo que eu estou tentando pensar. Então, o obsessor, ele estimula, ele potencializa aquilo que você está querendo fazer. Vocês querem ver um exemplo muito prático? Infelizmente, é uma realidade do suicida. Muitas vezes o suicida ele está ruminando um pensamento de tristeza, porque o suicida ele está querendo desistir da vida. Na tentativa ele está querendo desistir, ele não quer morrer, ele quer desistir. Ele não tem força para continuar. Aí o que acontece? Ele se fragiliza dentro do seu próprio pensamento. O que o obsessor faz? Diz a ele que ele está certo. Ele incentiva ele a fazer. A gente vê muito isso na juventude. Quantos jovens se deixam levar pela intimidação, pela influência do outro? Aí é onde entra o quê? A modificação do pensamento. Muda a sintonia, que consequentemente muda. Veja que quando ele modifica qualquer coisa, ele provoca conflito. Ser diferente não é coisa muito boa dentro do contexto social, porque você muitas vezes agride aquele que quer se envolver com você. Eu falo alto e você não fala, eu lhe maltrato e você não diz nada, porque ele quer sintonia, ele quer um palco para apresentar a peça que ele está ali tramando, e a gente cai como presa fácil. Então tem que ter muito cuidado, eu sempre tenho dito, não entra nesse clima. Deixa que as coisas aconteçam. Nunca dê uma resposta imediata se você puder parar para pensar e dar depois. O imediatismo leva ao erro, e o erro muitas vezes provoca os processos obsessivos. Tenha paciência. Olha, muitas vezes o filho pede uma coisa ao pai, o pai, eu vou me livrar e dá. Não sabe ele que aquilo pode provocar um resultado talvez tão negativo que ele nem imagina. Pensa um pouco, conversa. Tem um fato que eu sempre considero muito importante, é que o adolescente ele está em casa. É um dia de sábado, como o dia de hoje. Ele quer ir para a balada. O pai sabe que as companhias não são boas, nem o lugar para onde ele vai também é tão bom. E no momento que ele se prepara para ir, o pai faz o quê? Age como um pai, diz, você não vai. Ele olha para o pai, vê ele maior do que ele. Ele é o pai, ele é o filho, ele é o dono, é ele que manda. A casa é dele, tudo é dele. Eu vou lutar contra uma coisa que não vai me dar resultado? Aí ele recua, vai para o quarto se maldizer, condenar o pai, dizer tudo o que ele tem o direito de dizer. E ali ele mergulha na sua tristeza, na sua raiva. Mas vamos fazer da seguinte forma: ao invés de o pai simplesmente condenar ou barrar o filho no propósito que ele tem de querer sair, ele conversar com ele. Meu filho, senta aqui. Olha, essas pessoas com quem você vai não são pessoas ruins, mas não são pessoas que pensam como você. Esse lugar para onde você vai, seu pai tem experiência, está lhe dizendo, esse lugar não é um lugar tão saudável. Vamos pensar em outro lugar, vamos pensar em outro momento. Ele vai voltar para o quarto dele ruminando os mesmos pensamentos.
Porque ele queria fazer uma coisa e foi proibido de fazer. Mas quando ele crescer, ele não vai pensar da mesma forma. Esse meu pai tinha razão. Porque eu disse a você no começo, a ação é imediata, mas a reação pode ser retardada. Então, plante hoje e não se preocupe com a colheita, porque ela talvez não seja amanhã. É importante a gente trabalhar com isso. Então, é necessário a gente estar sempre em dia com essa realidade tão eminente, tão própria. E quando a gente fala de fenômenos paranormais ou espirituais, a gente não pode esquecer de uma coisa chamada transe. Você já ouviu falar muito. O que é transe? O transe é um estado alterado de consciência. É um estado, segundo ele disse, de baixa frequência cortical. Por exemplo, quando você começa a eliminar as suas funções vitais, a visão, a audição, o tato, o paladar, você mergulha num momento que só a mente está ali atuando. O cérebro, ele para de promover as suas funções. E, consequentemente, você passa a ser uma pessoa totalmente ligada apenas ao seu pensamento. E aí vem os casos de hipnotismo. Veja, uma hipnose indutiva. Você veja que tem pessoas que hipnotizam outras, elas perdem totalmente a razão, as suas atividades mentais e passam a agir mediante a vontade daquele que se diz o hipnotizador. Claro que nem todo mundo se submete ou se deixa levar por esse estado de transe. Nós temos o transe sonambúlico, pessoas que são sonâmbulas. E recentemente eu li uma matéria de um rapaz que ele era um farmacêutico prático. Ele recebia todas as fórmulas durante o dia, colocava todas elas em cima de uma bancada, colocava os elementos que iam reagir e ali ele deixava. E o que impressionava era que ele só fazia isso tarde da noite. E descobriram que ele fazia aquilo em estado sonambúlico. Ele entrava em transe, baixa frequência mental, mergulhava num estado de sono aparente e ele realizava todas aquelas fórmulas, todas elas faziam de manhã, aqueles medicamentos todinhos estavam prontos. Para verificar se aquilo tinha um sentido verdadeiro, modificaram as fórmulas. Ele botava num canto, eles mudavam de lugar, pois ele realinhou tudinho e fez tudo certinho. Veja o poder da mente como ele é. Segundo nos dizem, Khalil Gibran, dos maiores escritores da humanidade, o livro Profeta, ele escreveu todo em estado sonambúlico. Ele entrava em transe, ficava quase em estado de baixa frequência cortical, quase um estado de sono, e ele ditava para a sua secretária tudo o que ele recebia como intuição. E todos nós sabemos que isso não deixava de ser uma informação, uma orientação mediúnica. Ele recebia isso. Então, tudo isso é verdadeiro. Alguns já devem ter falado que existem alguns dentistas que usam a hipnoterapia para as pessoas que não são suscetíveis à anestesia. São hipnotizadas. Inclusive, eu já participei de um momento observando uma dentista hipnotizar uma pessoa e fazer todo o tratamento de dente e ela não sentir nada, em estado hipnótico. Então, segundo Pierre Janet, um grande cientista, o transe é um estado de baixa tensão psíquica. É quando você vai anulando a sua capacidade normal, orgânica, através de seus sentidos. O transe deve ser bem delineado pelo espírita para que não haja diagnóstico equivocado das realidades psicológicas. Isso aqui é muito importante, veja bem. Um esquizofrênico, ele age como se estivesse em estado de transe. Ele não tem noção daquilo que ele faz. Ele não assume, ele tem dificuldade de conviver com a sociedade. Ele magoa e não observa que está magoando. Ele agride e não percebe que está... Isso é um estado mental. A esquizofrenia é um transtorno mental de natureza grave. Mas acontece que uma pessoa que está
obsediada pode apresentar as mesmas características. Aí é necessário, quem faz o atendimento na casa espírita, fazer a distinção entre obsessão e um quadro psicótico, como o caso da esquizofrenia. Porque tem casas espíritas que colocam tudo numa mesma realidade. É tudo obsessão. E pode ser um problema mental de natureza fisiológica quando se trata da esquizofrenia. É preciso ter muito cuidado para que a gente possa entender. E há um fator também interessante, que é a diferença entre animismo e mediunidade. Anímico é da própria alma. Então eu vi um espírito, eu conversei, tudo isso pode ser um fator anímico. Por quê? Porque veja que todos nós temos vários personagens na nossa mente. Então eu posso estar tendo uma visão dentro da minha própria realidade mental, pensando que estou comunicando-me com outro espírito. Isso não é mediunidade. Mediunidade, essencialmente, é a comunicação com outro espírito ou outros espíritos. Então, tudo isso é preciso a gente também verificar. E existem os graus de dissociação do transe. O parcial, a dissociação apenas em determinadas áreas psicossomáticas, por exemplo, a psicografia. Então, quando Chico Xavier estava psicografando, porque ele foi o médium mais completo que já se viu aqui na Terra, pelo menos é o que a gente como espírita defende. Ele era o único médium que tinha todas as faculdades mediúnicas. Por exemplo, quando o médium ele está psicografando, ele está escrevendo, é porque anulou a sua faculdade mental motora, que é responsável pelo movimento do braço para a escrita. Anulando essa frequência, essa faculdade, quem atua é o espírito, que está em estado mediúnico, no caso, a pessoa que está psicografando. Então, ele anula a capacidade e quem passa a escrever é o espírito. Então, Chico Xavier, ele escrevia em estado de transe absoluto. Ele não, porque tem o transe semiconsciente, inconsciente e pré-consciente. Ele não tinha noção nenhuma do que estava escrevendo. No outro dia era que ele ia ver o que tinha escrito. Por quê? Porque o espírito que, no caso, André Luiz, que coordenava toda a emissão do trabalho que ele defendia, como no exemplo Nosso Lar, ele apenas se via apenas como instrumento para fazer aquela transcrição. Então, isso aí é um estado de transe totalmente total. Então, ele fica totalmente fora de si, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Agora, existe, no caso mesmo, o transe superficial. Você muitas vezes está com um pensamento e, consequentemente, você está com plena noção da verdade e da realidade. Existe o intermediário, que é um estado de semilucidez, e existe, como no caso de Chico Xavier, que é o transe profundo. É o estado de consciência totalmente sonambúlica, que eles chamam de amnésia lacunar. Então, ele está ali, não tem noção nenhuma. Por exemplo, no caso de Zé Arigó, ele recebia Dr. Fritz, ele não tinha noção de nada do que estava acontecendo. Terminava aquele dia de atendimento, perguntava a ele o que ele fez, ele não sabia nada. Quem dominava tudo era o médico Dr. Fritz. Inclusive, segundo no narram, certa vez ele recebeu uma pessoa que veio de São Paulo e ela era alemã. E ele fez o atendimento com ela e conversou meia hora com ela em alemão. Zé Arigó era uma pessoa do mato. Então isso é um transe sonambúlico profundo. Ele não tinha noção de nada. E assim são muitos tipos de transe. Nós temos o transe patológico, que é o transe que acontece através da ingestão de determinados medicamentos. Nós temos outros transes e assim a gente vai cada vez mais se inteirando do que seja tudo isso. Mas a gente vai parar por aqui, porque o tempo já está
é escasso, está terminando, e a gente, em outra oportunidade, a gente vai falar mais sobre o que seja toda essa realidade, que é a realidade dos trânsitos. Mas eu posso dizer com toda certeza que é importante ler, procurar pesquisar, para não se deixar levar por impressões que muitas vezes não são tão verdadeiras. A gente tem que entender as coisas para poder ter a certeza daquilo que a gente está dizendo. Pode ter a consciência tranquila do que o que nós mostramos aqui, tudo tem uma comprovação científica, não são meros aproveitadores ou pessoas que estão aí querendo trazer ideias que não são verdadeiras. Tudo isso a gente tem a plena consciência do que está dizendo. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado.